Oi, eu sou a Mili. O vídeo de hoje é especial, porque em 14 de setembro comemora-se o aniversário de um dos artistas que mais gosto. E por isso vim comentar com vocês sobre a biografia que li dele. André Matos, o maestro do heavy metal, escrita por Eliel Vieira e Luiz Aiscorbe. Foi uma leitura muito especial para mim. Venham conhecer mais sobre esse músico comigo. André Coelho Matos foi um cantor de heavy metal e um dos melhores do mundo, conhecido por suas bandas Viper, Angra e Xamã, além da sua carreira solo e participações especiais em diversas bandas e projetos internacionais. No livro, conhecemos um pouco mais sobre a sua vida pessoal, incluindo a grande proximidade com o seu avô, que era um amante de música. Seu gosto musical foi despertado logo cedo, ouvindo música clássica desde o berço. Já na infância, ele teve aulas de piano, instrumento que foi a sua grande paixão durante toda a vida. Um grande marco foi quando sua mãe o levou para o Rock in Rio, de 1985, onde ele pôde ver bem de perto bandas que ele era fã, como Iron Maiden e Queen. Foi aí que ele decidiu ser músico. Sua primeira banda foi o Viper, formada com seus vizinhos em São Paulo. Era uma banda de heavy metal, e nela André ficou conhecido no mundo musical. Mesmo muito jovem, ele já demonstrava o gosto pela música erudita, cursando a faculdade de música, onde se formaria como regente. Uma de suas composições no Viper, a Moonlight, fez enorme sucesso no Japão, e ela é uma das preferidas por todos aqui em casa, mas principalmente pela Moon, que pede para tocá-la todas as manhãs. Moonlight também é uma ótima dica para quem nunca escutou nada de André. Na biografia, ficou a impressão de que as diferenças de estilos entre os integrantes da banda fizeram com que André saísse do Viper. A propósito, os autores comentam que escreveram uma história não apenas para os fãs de André, mas sim a todos os interessados em sua vida e obra. Por isso, o livro traz depoimentos de vários colegas de bandas, cada um com o seu ponto de vista. Um dos motivos para a saída do Viper foi a vontade de dedicar-se exclusivamente à faculdade de música. Foi lá que ele conheceu o Rafael Bittencourt, e sentindo vontade de voltar a estar em uma banda, juntos eles criaram o Angra. Nela, André continuou a criar canções que uniam música erudita com heavy metal, bem como elementos brasileiros. Em diversas passagens, há trechos claramente inspirados em compositores como Schubert, Paganini, Vivaldi e Mendelssohn. Até a Mima, que foge de música clássica, se acomoda para escutar as músicas do Angra. Os 3 discos que ele lançou nessa banda são excelentes, e é difícil escolher as músicas que mais gosto. Mas eu indicaria, para quem tiver curiosidade, escutar Time, Make Believe e Lisbon. Elas são um pouco mais pesadas do que Moonlight e estão entre as minhas preferidas. Lisbon foi inspirada pelo som de um despertador. Dá para acreditar? A saída dele do Angra foi traumática, e isso é comentado no livro. A relação dos integrantes da banda já não estava boa, e vários problemas com o empresário foram a gota d'água. É uma pena que este não quis apresentar a sua versão dos fatos no livro. Assim como o André, saíram também o baixista e o baterista, e juntos eles formaram o Xamã, que também teve ótimas composições. Provavelmente a mais famosa seja Fairy Tale, cuja execução ao vivo no DVD Ritual Live ainda faz os meus pelinhos se arrepiarem. Se vocês ainda não conhecem ela, vejam a apresentação no link que está na descrição desse vídeo. Ela é tão bonita e acessível mesmo a quem não conhece as composições do Xamã, que foi até tema de uma novela.
Do Xamã, eu ainda sugiro escutar as músicas Over Your Head, que é um pouco mais pesada, e Innocence, que é mais lírica. Apesar do sucesso, o relacionamento entre os integrantes da banda estava se desgastando. E devido a desavenças entre eles, em particular com o baterista, André saiu do Xamã. Ele ainda lançou outros 3 discos em sua carreira solo, da qual eu destaco as músicas Turn Off the Lights e Endeavor. André colaborou com diversas bandas, tanto nacionais quanto internacionais. Talvez a sua participação mais famosa seja no supergrupo alemão Avantasia, do Tobias Sammet, que foi quem escreveu a dedicatória e deu depoimentos para os últimos capítulos da biografia. André fez inúmeros shows mundo afora, e uma curiosidade é que ele saudava o público na língua local. Eu achei isso muito legal e foi uma forma de me identificar com ele, porque eu também gosto de estudar idiomas. Ele falava 7 línguas, incluindo francês, alemão, sueco e japonês. O livro em si foi bem escrito e traz diversas passagens curiosas da vida de André. Além dos colegas de diferentes bandas, há também vários depoimentos de parentes e amigos que mostram outro lado da vida do cantor. Além da trajetória de André, obrigatória em qualquer biografia, eu achei bem legal que o livro foi dividido quase como um capítulo por disco. Isso me deu a chance de parar e escutar um álbum dele na íntegra a cada capítulo lido. E foi uma ótima experiência. Esse livro poderia facilmente ser lido em um final de semana, mas certamente a melhor forma de lê-lo é fazê-lo como eu fiz, apreciando capítulos e álbuns sem pressa. E mesmo já conhecendo muito da obra de André Matos, eu ainda tive a grata surpresa de escutar algumas músicas pela primeira vez. Também ficou bem claro notar a progressão musical de André, e conhecendo a sua trajetória, o primeiro álbum do Viper ficou bem contextualizado. Ler o livro dessa forma também me deu a chance de, a cada capítulo, buscar informações extras para complementar a leitura. É realmente impressionante quanta coisa André fez em sua carreira e o quanto poderia ter feito. Ele foi até mesmo cogitado para ser vocalista do Iron Maiden. Ao ler essa biografia, eu que já era fã da obra de André Matos, passei também a admirá-lo como pessoa, o André Coelho Matos. Um extra curioso do livro foi a inserção de um conto escrito pelo vocalista aos 8 anos de idade. Mas, mesmo com tantas informações novas, meus humanos ficaram com uma sensação de vazio, por nunca terem conseguido assistir um show dele pessoalmente. A morte de André foi um choque a todos, tanto para fãs quanto colegas e familiares. Sua banda estava retomando uma agenda intensa, mesclando obras novas com shows comemorativos de álbuns antigos. Pouco mais de um ano após a sua morte, houve um show especialmente feito em memória dele, como uma espécie de despedida. Nele, a banda tocou ao vivo várias músicas da carreira solo de André, que cantou através de registros feitos em diversas apresentações. O show mescla músicas com depoimentos de colegas, e as entrevistas com Hugo Mariucci e Amanda Somerville foram as mais emocionantes. Aliás, que mundo pequeno! Amanda cantou com André no Avantasia e em outros projetos. Ela também colaborou com um dos meus grupos favoritos, o Ayreon, que é conhecido por reunir vocalistas talentosos do mundo todo. Fico pensando com os meus bigodes, o quão legal teria sido se André tivesse cantado no Ayreon. Eu acho que era só uma questão de tempo para isso acontecer. Mas ao menos ele teve a oportunidade de cantar com um de seus grandes ídolos, Bruce Dickinson. A propósito, também foram lançados documentários sobre a vida de André Matos. Existem 2 episódios, que abrangem as fases do Viper e do Angra.
que assisti logo depois da leitura. Eu gostei de ambos e achei que os documentários são complementares ao livro. Vários trechos que li no livro aparecem na forma de entrevistas, o que dá um toque mais pessoal aos depoimentos. Nele, eu fiquei feliz em ver Rob Halford, vocalista do Judas Priest, elogiar um tanto a voz de André. Além disso, o documentário inicia com seu irmão e primo comentando sobre a vida de André no sítio da família. E ver as cenas do local no documentário certamente ajuda a conhecer melhor esse lado pessoal. Vou deixar links para os 2 episódios do documentário na descrição, para quem se interessar. E para quem realmente se interessar, o diretor está arrecadando contribuições para produzir um novo episódio. Eu realmente gostei muito do livro, cuja leitura deve ter sido ainda melhor por ter sido feita aos poucos, ao longo de 1 mês e meio, parando para escutar algum álbum e assistir a alguns shows. Independente de conhecer ou ser fã ou não de André Matos, eu recomendo bastante a leitura, para conhecer um pouco mais dessa figura tão importante na música mundial. Ainda hoje, assistir algumas apresentações dele me emociona. André faleceu de modo inesperado, no dia 8 de junho de 2019, com apenas 47 anos, no apartamento onde morava com o avô, que tanto gostava. A comoção com sua morte foi mundial, até mesmo aqui no Brasil, onde a data da sua morte é considerada o Dia do Metal em algumas cidades. Enfim, para quem se interessou, eu recomendo mesmo escutar algumas músicas dele e se impressionar com sua técnica e seu legado. E também ler o livro para conhecer mais sobre esse grande artista, que nos deixou tão precocemente. E claro, assistir aos shows e documentário que deixei na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Até!